The church doors are locked, the steeple leans low, crosses half buried where the weeds still grow. Um voto isolado de um ministro do Supremo Tribunal Federal se transforma em munição diplomática para os Estados Unidos justificarem sanções econômicas massivas e até mesmo ameaças de intervenção militar contra o Brasil. E isso não é só especulação, é o que pode acontecer agora com o julgamento do presidente Jair Bolsonaro no epicentro de uma crise bilateral inédita. Fique comigo para uma análise técnica aprofundada sobre como o voto do ministro Luiz Fux pode agravar ainda mais a situação entre Brasil e Estados Unidos. Eu sou Davi Aragão, esse é o Hub TNT e hoje eu quero falar com vocês sobre o voto divergente do ministro Luiz Fux no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode fortalecer as sanções americanas, não só contra os ministros do STF, mas contra o governo brasileiro inteiro. A gente já vem falando aqui que as relações entre Brasil e Estados Unidos estão tensas desde a posse de Donald Trump em janeiro desse ano. Trump, que considera Bolsonaro um aliado ideológico, apelidado de Trump dos trópicos, elevou o julgamento do STF a uma questão de interesses americanos. Em julho de 2025, o governo dos Estados Unidos enviou uma carta oficial ao Itamaraty via ordem executiva assinada pelo presidente Trump, declarando o Brasil uma ameaça incomum e extraordinária aos interesses dos Estados Unidos. Nessa comunicação, eles afirmaram que o Brasil não é mais um país plenamente democrático, pois não garante liberdades individuais ao processar e julgar ilegalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa carta justificou as sanções iniciais, as tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras, como soja, carne e minérios, e sanções pessoais sob a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. Agora, vamos ao julgamento em si. A ação penal 2668, núcleo 1 da suposta trama golpista, acusa Bolsonaro e 7 aliados de crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023. Os votos de Moraes e Flávio Dino foram pela condenação, rejeitando preliminares e validando provas como a delação de Mauro Cid. Mas hoje, dia 10 de setembro de 2025, o ministro Luiz Fux divergiu de forma impactante. Em um voto extremamente técnico e muito bem embasado na legislação brasileira, em cerca de 4 horas, Luiz Fux acolheu as preliminares da defesa, argumentou que a primeira turma do STF não tem competência absoluta para julgar, já que os réus perderam o foro privilegiado ao saírem dos cargos, sugerindo inclusive a remessa para as instâncias inferiores ou então para o plenário completo de 11 ministros. Ele também apontou o cerceamento de defesa pelo data dumping, o despejo massivo e tardio de 70 terabytes de provas pela Procuradoria-Geral da República, sem tempo razoável para análise, violando o artigo 5º da Constituição Federal, que assegura justamente o contraditório e a ampla defesa. Luiz Fux voltou pela anulação total do processo, criando uma divergência que expõe as falhas processuais do atual STF, e principalmente no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse voto de Fux, vindo de um ministro vitalício nomeado em 2011 por Dilma Rousseff e com histórico pró-democrático, corrobora diretamente com as alegações da Carta Americana. Os Estados Unidos alegavam que o julgamento era ilegal e violava as liberdades individuais. Agora, Fux fornece validação interna, uma autoridade do STF confirmando que o processo não obedece à legislação brasileira e com nulidades graves. Não é apenas uma retórica externa, é um ministro brasileiro sustentando que há sim violações ao Estado de Direito no julgamento contra Bolsonaro e seus aliados, o que dá lastro jurídico para o Washington endurecer as medidas contra o Brasil. E como que os Estados Unidos podem usar isso agora para ampliar as sanções? Primeiro, contra os próprios ministros do STF, a Lei Magnitsky, já aplicada a Alexandre de Moraes com congelamento de ativos nos Estados Unidos, revogação de vistos e proibições de transações financeiras, pode se estender a outros que votem pela condenação, como o ministro Dino, Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin. Com o voto do Fux como base, Trump pode justificar que esses juízes ignoram evidências internas de nulidade, perpetuando violações ao devido processo legal. Isso inclui sanções secundárias a bancos brasileiros ligados ao STF, como o Banco do Brasil, por exemplo, e restrições de vistos a outros familiares pelo Departamento de Estado, que pune as violações de direitos humanos. Mas o alcance vai além disso, contra o governo brasileiro como um todo. As tarifas de 50% podem subir para 75%, 100% em setores chaves como o agronegócio, aço, energia e manufaturados, custando bilhões adicionais à economia. Estimativas apontam para perdas de 5 a 7 bilhões anuais só em 2025. Uma emenda à ordem executiva de julho citaria Fux explicitamente. O ministro do STF confirma a ilegitimidade do colegiado, ameaçando a estabilidade institucional e as liberdades que compartilhamos. Além disso, muitas pressões multilaterais. Os Estados Unidos podem levar o caso a relatórios da ONU sobre direitos
humanos, e a OEA para resoluções condenatórias, e a própria OMC para disputas comerciais, isolando o Brasil como exemplo de violação à democracia. E essa escalada ganhou um tom alarmante com a declaração da Casa Branca ontem, dia 9 de setembro. Durante o briefing de imprensa, a porta-voz, Caroline Levitt, foi questionada por um jornalista da Fox News sobre a sanção ao Brasil em meio ao julgamento. O jornalista perguntou: com o STF prosseguindo no que muitos veem como perseguição política, os Estados Unidos estão preparados para escalar além das sanções econômicas? A porta-voz da Casa Branca respondeu diretamente: de fato, os Estados Unidos consideram que o Brasil não é mais um país que respeita a liberdade de expressão fundamental. O julgamento de Bolsonaro é um exemplo claro de tolimento de direitos. Estamos considerando mais sanções e não descartamos o uso de força militar se necessário para garantir que o Brasil volte a respeitar as liberdades individuais e impeça que o atual governo e o judiciário continue violando os direitos dos brasileiros. Essa é uma declaração direta da Casa Branca, ecoando a carta inicial que eleva o risco a níveis de segurança internacional, usando votos de Fux como prova fresca das irregularidades cometidas pelo STF. Na prática, o Brasil enfrenta riscos multifacetados: institucional, com ministros do STF como alvos diretos de sanções estrangeiras, enfraquecendo o judiciário; econômico, com tarifas atingindo pilares das exportações e desvalorizando o real; geopolítico, com isolamento que pode convencer aliados ocidentais a adotar medidas semelhantes, forçando o governo Lula a negociar revisões no processo ou até mesmo uma anistia. Em resumo, o voto de Fux, embora não mude o placar imediato, ainda de 2-1 pela condenação, serve como um cavalo de Troia jurídico para legitimizar e intensificar as sanções americanas, transformando uma divergência interna em uma crise externa e geopolítica. Mas eu quero ouvir muito o que você pensa a respeito disso. O voto do Luiz Fux representa uma defesa do devido processo legal ou uma brecha para interferência estrangeira? Qual é a sua opinião a respeito do voto do ministro Luiz Fux no julgamento hoje? Deixe seus comentários aqui embaixo. Se você gostou dessa análise, deixa um like aqui no vídeo e compartilhe para ampliar esse debate com outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque todos os dias tem vídeo novo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na América. Vamos continuar explorando juntos esses temas críticos para o Brasil e Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.